Durante o discurso de Kayaba, é possível ver uma mulher ao lado de uma menininha chorando. Podemos assumir que o perigo do Nerve Gear já não é mais considerado como irrelevante. Espero que isso sirva de algum conforto a vocês enquanto tentarem zerar o jogo. Mais tarde, na cena original do anime onde Kirito corre determinado a sobreviver naquele mundo, voltamos ver novamente essa cena, porém agora com Sugo e Midori. Isso aqui é conceitual, gente. Além das cenas anteriores representarem o pensamento e coração do Kirito, aqui não estamos vendo diretamente as personagens, e sim o sentimento do Kazuto por sua mãe e irmã. Eles sabem que ambas já sabem de sua situação e devem estar muito preocupadas. É um excelente exemplo de adaptação. É um detalhe mínimo, que muitos não vão pensar o porquê de ter uma cena tão parecida assim com a que apareceu com o Kayaba, sendo que ela está justamente no momento que o Kirito está tendo lembranças. Foi uma excelente forma do anime tentar se aproximar dos monólogos da Light Novel, principalmente o do final de The First Day. Por que você deixou o Diabel morrer? Deixei ele morrer? É isso que eu falei! Você podia ter avisado a gente, aí o Diabel ia ter tido uma chance e ele não ia ter morrido! Ele é um beta tester! Ele tinha noção dos padrões de ataque do boss! Sabe, eu fico até ofendido de vocês me colocando no mesmo nível daqueles noobs. A cena onde Kirito diz isso aqui tá longe de ser o que as pessoas pensam, já que na Light Novel os psicopatas da primeira formação do que se tornaria a vanguarda planejam confrontar Argo e outros beta-testers pelo erro de ganância de Diavel, basicamente culpando-a pelas desgraças ocorridas da mesma forma que tentam jogar a culpa da morte do Cavaleiro em cima da Asuna e do Egil na versão anime. Duvido que seja só ele! E os amiguinhos dele aí? Então aqui Kirito está revertendo a situação para si, provando que sim, ele havia escondido conhecimento sobre o boss de propósito, mas com um porém. Ele era diferente de todos os outros, e os beta-testers em si nem eram grande coisa. Aqueles caras nem sabiam upar direito. Até mesmo vocês são melhores do que eles. E na novel, ele não diz até vocês. O tom tá muito mais para colocar que aqueles jogadores são melhores que os tais beta-testers que estão sendo tão endemoniados. Dessa forma, ele seria visto como a exceção em Aincrad, aquele que todos deveriam sentir nojo. Um bitter. É, eu gostei disso. Tá legal. Podem me chamar de bitter. Eu não me confundam com um daqueles beta-testers nunca mais. Uma dúvida que muitos devem ter é quem é o garoto misterioso que aparece no terceiro episódio da primeira temporada de Sword Art Online. Acontece que na verdade é uma garota, Argo, tal como Kirito, uma beta tester, mais precisamente a negociante de informações do Sword Art Online. Me falaram que você tá se arriscando muito pra subir de nível ultimamente. Você tem alguma informação pra mim ou não? Nada que vale a pena gastar o seu dinheiro. Você é a vergonha dos vendedores de informação. Isso não tava no beta teste, é a primeira vez desse evento. Não tem como ter informações sobre ele. Ela recebeu pouca atenção aqui no arco Aincrad, mas na subsérie das Light Novels Sword Art Online Progressive foi onde ela realmente brilhou. Na cena onde Kirito e Cílica chegam no 47º andar, podemos ver como a garota ficou animada em ver aquele campo de flores. Esse lugar é maravilhoso! É mesmo, o andar inteiro é coberto de flores. É por isso que chamam aqui de Jardim das Flores. Acontece que na Light Novel temos uma descrição que o render gráfico do Sword Art Online deixava objetos pequenos ao longe em modo low poly, assim poupando o processamento, sendo que isso foi totalmente atualizado com o MVD lá no arco de Alicization. Muito realista para ser um objeto 3D. E é claro, é uma forma de deixar o Sword Art Online ainda mais próximo dos jogos no mundo real. Traz pro vilarejo. É assim que a gente mata esse boss. Você não tá falando sério. Se fizer isso, o boss vai atacar os moradores. Eu sei, a ideia é essa. E daí, enquanto o boss estiver matando os NPCs, a gente ataca
e mata ele. Esse trecho aqui deve ter deixado muita gente confusa. Afinal, os chefes do Sword Online não podem sair de suas salas. A gente devia olhar lá dentro? Bom, a gente já veio até aqui. E outra, eles nunca saem da sala de onde ficam. Mas acontece que isso aqui é uma referência muito mais profunda do que parece. Ainda em 2007, 2 anos antes do lançamento oficial da Light Novel de Sword Online, Fumio Kunori fez o lançamento de um mangá de Sword Online de forma independente. Seu nome era The Progressers. Nele, vemos uma pequena história da vez que os jogadores ficaram presos graças a um terrível Field Boss. Acontece que na história, Asuna desafia Kirito para um duelo. Afinal, ela realmente tinha a intenção de atrair aquele boss, que no caso são chefes que protegem áreas do mapa do Sword Online e podem se locomover, diferente de chefe de andar que fica limitado à sua sala, para o vilarejo NPC. Mas o Kirito discorda totalmente dessa ideia, com a vice-comandante perdendo o duelo para ele, mas isso no final sendo melhor, já que foi graças a isso que eles realmente conseguiram progredir no Sword Art Online. Ah, só lembrando que toda essa cena da Asuna com esse papinho de matar NPC no início do EP5 é original. No episódio 6 da primeira temporada de Sword Art Online, podemos ver alguns rostos que serão conhecidos mais tarde, começando com Johnny Black, Menos um! sendo o terceiro Death Gun. Eles recrutaram o tal do Kanamoto, que seria o terceiro Death Gun, mas onde eles encontraram ele? Descobrimos que o avatar dele se chamava Johnny Black. Acho que a arma preferida dele era uma faca envenenada. É, agora que o Zaza tá preso, eu tenho que fazer todo o trabalho pesado. Como o último membro do Caixão Sorridente. Johnny Black! E a pessoa que fez isso aqui com o Kirito? Sai daqui, Asuna! Isso que eu chamo de um dia de trabalho. São espadas de Photon? Vocês têm permissão para usar granadas? Ô, chefe, eu posso ir também? Não, é tarde demais para isso. Até a próxima, garoto. O Vassago Casals, o Cavaleiro Negro de Alicization, sendo o companheiro de Gabriel Miller e o líder da Caixão Sorridente. Então que jogo a gente vai jogar com esses três? E por fim, Olhos Vermelhos Chacha, sendo aquele que se tornou o Death Gun que lutou com o Kirito no final do Bob. Você não consegue se lembrar do meu nome e nunca vai saber. Eu nunca te disse. E agora eu vou estraçalhar você. Vou te deixar agonizando, impotente, me vendo matar aquela garota. E você não vai poder me impedir. E sim, é o irmão mais velho psicopata. Esses três eram os cabeças da Caixão Sorridente, deixando a Aincrad com medo por quase 2 anos até que receberam seu expurgo. Porém isso e o final do arco de Aincrad do Sword Art Online não foi nem de perto o fim de suas ações criminosas. Toda essa parada da Dual Blades do Kirito ser um segredo não é bem verdade, já que existe um momento na Novel 2 onde o Kirito mostraria a skill para sua ferreira antes mesmo da Asuna chegar na forja, com ela até mesmo dizendo na narração que equipar 2 espadas não era para fazer uma Sword Skill, o sistema nem ia reconhecer isso como um movimento. Pois é, né? Algo interessante e bastante óbvio é que os andares da Aincrad, pelo menos em sua maioria, diferentes de outros mundos virtuais, não tem céu. O que é visto pelos jogadores como o céu da Aincrad é na realidade uma tampa de rochas e metais. Tal detalhe é constantemente referenciado nas histórias, porém acaba ficando um pouco de lado em adaptações e as pessoas nem param para pensar nisso. Quando o Kirito está performando a Starburst Stream, podemos contar que na versão anime ele deu um total de 22 hits no boss. Mas e se eu disser pra vocês que isso está errado em relação à novel? Lá o combo é descrito de uma maneira ligeiramente diferente, contendo 16 hits ao invés dos 22.
Talvez o fato mais conhecido da web novel de Sword Art Online é que, ao contrário das versões que vimos em light novel, mangá e anime, seria a Asuna quem mataria Kuradil, e não o Kirito. Fazendo o possível para extrair o texto e traduzir ele, descobrimos que a cena não seria tão diferente assim. Mas ainda assim, é um dos detalhes mais fascinantes dessa versão de Sword Art Online. Se pegarmos a web novel de Sword Art Online e a história de Fortune Atom, podemos ver a declaração de Cílica por Kirito. Porém, algo que pouca gente sabe é que ainda na novel 2, Kirito cita Cílica. Isso quando Asuna referencia o fato de Yuri parecer muito jovem. Nesse momento, Asuna reage de forma levemente ciumenta, porém tal declaração só existe na light novel. Algo que talvez não tenha ficado claro no episódio 12 da primeira temporada de Sword Art Online é a superioridade de Yui com inteligência artificial. Acontece que o jogo Sword Art Online usava um sistema de IAs top-down muito mais avançado do que parece. Os programas acima dos NPCs comuns conseguiam analisar o comportamento humano, entendê-lo e interpretá-lo. Mas aí que tá! A Pixie de navegação conseguiu se desenvolver, armazenando cada vez mais informações, chegando ao ponto de agir de forma que ela mesma descreve como irracional, provando a sua evolução ao decorrer da série. Se existe um item curioso na lore de Sword Art Online, é o Corridor Crystal. Ele funciona como uma espécie de cristal de teleporte, mas que é diferente dos normais pequenininhos. A diferença entre eles é que enquanto o cristal você diz o local e você vai para lá direto, o Corridor você pré-define ele e manda uma raid inteira depois. Ah, ainda vale citar que eles são super raros, porém a Kobe usa eles em exaustão nas batalhas, principalmente nos chefes dos andares 40 e 75, para mandar os jogadores do grupo de raid para a porta da sala do boss, assim poupando eles de batalhas desnecessárias em dungeons. Existe um detalhe oculto no anime de Sword Art Online que deixa ele muito mais próximo da light novel de Sword Art Online Progressive. Acontece que lá Kirito afirma que para se formar um grupo de raid eram necessários cerca de 48 jogadores. Acontece que no episódio 14 podemos ver claramente que 34 jogadores sobreviveram à batalha contra o Skull Reaper, sendo que o Kirito diz que exatamente... Quantos nós perdemos? 14 players morreram. 14 morreram. Tanto na novel como no mangá de Fairy Dance, temos uma descrição bem pesada do Kirito a respeito das ações nojentas do Sugou com a inconsciente Asuna lá no episódio 15 da primeira temporada. Ele diz que sentia vontade de ter uma espada em mãos e cortar a cabeça daquele cara. Tal coisa desenvolve mais o personagem, além de mostrar o que o Sword Art Online fez com ele, que a propósito é só um garoto de 16 anos. Eu acho que mês passado eu fiz 16 anos. Uma dúvida que eu particularmente tive assistindo Sword Art Online é o nome da empresa que o pai da Asuna trabalha, já que na dublagem brasileira é dito RTC Progress. Na light novel da Panini vemos a grafia RECT, e podemos ver no anime a grafia RCT, tanto na cena do hospital, como também quando o Egil dá uma cópia do halo pro Kirito lá no episódio 16 da primeira temporada. RCT Progress? A resposta para isso é mais simples do que parece. Acontece que no original ela se chama Recto. Recto, assim como tá aparecendo aí na tela. Ou seja, a grafia correta em alfabeto romano, tal como Riki Kawahara revelou depois, é de fato Rect, com E. Porém, as subsidiárias, como a de Sugou, usam a logo RCT. O episódio 17 da primeira temporada de Sword Art Online não trouxe apenas Oberon, como também uma inesperada conexão com Dio Brando de JoJo Bizarre Adventure. E você deve se perguntar, do que diabos eu estou falando? Bem... 格好の研究素材が1万人も結果300人もの被験者を僕は手に入れた君もうジョジョとキスはしたのかいまだだよな初めての相手はジョジョではないこのディオだ
Ambos foram dublados pelo seiyuu Takehito Koyasu. Ironicamente, seu jeito espalhafatoso de atuar caiu com uma luva para ambos os personagens. Só que o mais engraçado disso tudo é que nem é o Sugou que se parece com alguém de Jojo Bizarre Adventure. O episódio 18 da primeira temporada de Sword Art Online traz um erro curioso. Acontece que quando Leafa vai deslogar do jogo, seu nome aparece com 2 letras E e nenhuma letra A. Muitas traduções de fã interpretam o nome como Rifa, ou até mesmo Lifa, com Y. Porém, foi confirmado pelo próprio autor da série que a forma correta de escrever o nome de avatar da Sugo é Lifa, L-E-A-F-A. No episódio 19 de Sword Art Online primeira temporada, podemos ver claramente o Kirito virando um monstro do tipo Glin Eyes. E você já se perguntou o motivo disso? Bem, na Light Novel é explicado que a magia do Kirito faz ele se tornar um mob aleatório, enquanto no mangá o desenhista acrescenta que isso talvez venha do fato de seu avatar ser transferido, ou até mesmo da força de vontade do Kirito interferiu até o ponto que ele conseguiu se tornar aquilo que ele mais temia. Lembrando que o halo não passa de uma cópia do Sword Art Online. O episódio 20 da primeira temporada de Sword Art Online deveria ter terminado de uma maneira ligeiramente diferente, já que era para Kirito e Lifa irem para a região de Jotunheim. Lá, entre outros eventos, eles encontrariam a Excalibur, e o Tonki. Vale citar que esse trecho foi cortado tanto na versão mangá como na versão anime. Existe uma cena curiosa no 21º episódio da primeira temporada de Sword Art Online. Acontece que Yui se provou em ser uma IA que consegue entender e interpretar o comportamento humano. É claro, haviam falhas, como por exemplo aqui, onde ela tem uma leitura no mínimo estranha a respeito do bocejo humano. Ué, isso é o que os humanos fazem durante suas reinicializações. O bocejo do papai dura pelo menos 8 segundos. Guarda esse tipo de detalhe pra você. O grande plot twist do episódio 22 da primeira temporada de Sword Art Online é Sugo finalmente descobrir que Kirito é na verdade Kirigaya Kazuto, seu irmão que na verdade é seu primo. Ela já sabia desse fato desde dezembro de 2022, enquanto Kirito sabia desde o ano de 2018. Porém, aí que tá, isso na novel, mangá e anime. Acontece que originalmente na web novel, Kirito seria pego de surpresa, já que ele não tinha ideia que ela era sua prima, e isso até mesmo na história da Cílica, onde esse diálogo... Olha, Kirito, sem querer ser intrometida, mas como é a sua irmã? Eu chamo ela de irmãzinha, mas na verdade é minha prima. Hã? A gente foi criado como irmãos desde pequenos, então acho que ela nem sabe disso. Não existia. O episódio 23 da primeira temporada de Sword Art Online traz uma cena onde Recon se sacrifica. Mas você já se perguntou o que foi que ele disse? Em tradução livre, isso ficaria como: eu invoco o Destruidor Negro, faço seus caírem, exonere os deuses, abram os portões do inferno! O episódio 24 da primeira temporada de Sword Art Online traz uma cena bem curiosa. Você tá desistindo? Não, eu tô encarando a realidade. Então tá desistindo para a força de um sistema que você desafiou. Vemos o espadachim negro conversando com Kayaba, o que mais tarde se prova não ter sido uma mera ilusão, ficando claro que o mesmo ainda está vivo, porém não biologicamente. Mas o mais estranho dessa cena não é o fato de Kayaba estar vivo, e sim a conta que Kirito usa. Login de sistema. ID Heathcliff. O quê? Mas aí que tá, não era pra ser assim.
já que na Light Novel temos uma perfeita descrição do Kirito dizendo que teve que usar uma longa senha cheia de letras e números. Ou seja, ele não apenas entrou na conta do nada, ele de fato usou a ID do Red Cliff. Mas né, o anime optou por omitir esse detalhe. O episódio 25 da primeira temporada de Sword Art Online tem esse diálogo aqui. O Kayaba morreu. Eu ouvi dizer que foi suicídio. É claro, isso é uma das coisas mais óbvias de Sword Art Online, mas ainda é bom falar. Kayaba Akihiko se matou após o final do Sword Art Online. Quando encerraram o servidor do Sal, ele tentou fazer um scan de alta densidade nele mesmo. Você tá dizendo que ele tentou copiar a própria consciência pra dentro da rede? Eu ouvi dizer que a chance de sucesso é 1 chance em 1000. Porém, aí que tá o ponto. Ele fez uma clonagem de Flug to Light antes mesmo do arco de Alicization sequer começar, surgindo assim a versão inteligência artificial de Kayaba Akihiko que apareceria algumas vezes na série. O homem que eu costumava ser teria feito o mesmo se eu estivesse no seu lugar. Mas agora, doutor, o homem que me tornei acredita em algo maior. Numa existência que pode transcender o próprio sistema.